Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira, o quarto dia da nossa oração. Vamos se apresentar diante da presença de Deus, se colocar inteiramente à disposição da palavra de Deus. A evangelização no poder do Espírito Santo, a autoridade da Igreja. Vamos pedir a graça de hoje. Que eu esteja aberta à evangelização no poder do Espírito Santo. E vamos meditar a palavra de Deus. Está em Atos dos Apóstolos 15, de 1 a 35. Continuamos com Atos dos Apóstolos. Alguns que haviam descido da Judeia começaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo a lei de Moisés, não poderão salvar-se. Paulo e Barnabé se opuseram a isso. Surgiu assim grande discussão entre eles. Ficou decidido então que Paulo, Barnabé e alguns outros dos seus subiram a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos, com o apoio da igreja. Eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a todos os irmãos a conversão das nações e dando a eles grande alegria. Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha feito por meio dele. Alguns dentre os que tinham pertencido à seita dos fariseus e que haviam acreditado, se levantaram e disseram: é preciso circuncidá-los e ordenar que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar do assunto. Como a discussão aumentasse, Pedro se levantou e lhes disse: irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu no meio de vocês, para que as nações ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou em favor delas, dando-lhes o Espírito Santo, assim como deu a nós. Não fez nenhuma distinção entre nós e elas, purificando o coração delas pela fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos uma canga que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos forças para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos do mesmo modo que eles. Toda a comunidade ficou em silêncio. Ouviram então Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus tinha realizado entre as nações por meio deles. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão mostrou como desde o início Deus cuidou de escolher dentre as nações um povo decidido ao seu nome. Isso está de acordo com as palavras dos profetas, tal como está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a reerguerei para que o resto dos homens procure o Senhor. Para que o resto dos homens procure o Senhor. Assim como todas as nações consagradas no meu nome, diz o Senhor, que torne essas coisas conhecidas desde sempre. Por isso eu julgo que não se deve importunar aos gentios que se convertam a Deus, mas escreve-se a eles para evitarem o que está contaminado pelos ídolos. Aos uniões legítimas, a carnes de animais sufocadas e a sangue. De fato,
Desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher algum dentre os seus para enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens muito respeitados entre os irmãos. Por meio deles escreveram os irmãos apóstolos e anciãos aos irmãos dentre as nações, que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Ficamos sabendo que alguns dentre os nossos, sem nossa autorização, foram com seus discursos perturbar e angustiar o espírito de vocês. Pareceu-nos bem, de comum acordo, escolher algum representante a enviá-los até vocês, junto com nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que entregaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, portanto, Judas e Silas, que também transmitirão a vocês de viva voz a mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum outro peso além destas coisas indispensáveis: abastecer-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões legítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Eles então se despediram e desceram para Antioquia. Aí reuniram a comunidade e entregaram a carta. Quando ao lerem, ficaram muito contentes pelo encorajamento que trazia Judas e Silas, que também eram profetas. Com muitas palavras encorajaram e fortificaram os irmãos. Depois de passar algum tempo aí, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa nova, a palavra do Senhor. Eu li esse trecho todo, é um pouco longo, mas eu li todo, porque me chamou muita atenção a história de Paulo, desses apóstolos do Senhor, Barnabé, Silas, Tiago, esses evangelizadores de Cristo. Então, também nós, hoje, cada dia de nossa vida, uma palavra que a gente proclame do Senhor, levar essa palavra aos nossos irmãos, falar de nosso Senhor Jesus Cristo com fé, com esperança, com confiança. Foi isso que encorajou todo aquele povo. O Espírito Santo deu essa capacidade para eles. Encorajar Pedro, Tiago, Barnabé, Judas e Silas, os apóstolos do Senhor. E hoje é nós. Nós somos apóstolos de Jesus, nós somos discípulos do Senhor. E aqui eu meditei aqui um pouco, o mundo pode nos odiar, mas não é capaz de impedir a nossa missão. Na leitura, vemos São Paulo, dócil às moções do Espírito, indo apenas para onde é enviado. Ser tão dócil ao Espírito de Jesus não o privou das diversidades. E São Paulo veio a morrer martirizado em Roma anos mais tarde. Nós não somos maiores que Jesus, ou mesmo Paulo. Se perseguirem a eles, perseguirão também a nós. O que importa é dar testemunho de fé e do amor de Cristo.
e da Igreja. Pois muito maior do que o ódio do mundo é o amor que une os que seguem a Cristo. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Então, que o Espírito Santo de Deus nos possa iluminar, nos dar abertura ao nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus haja em nós, em todos os momentos da nossa vida. Pedir o discernimento completamente ao Espírito Santo, a fé, o amor, o encorajamento, a confiança que nós temos um Deus que tudo pode, a confiança de Paulo, a confiança dos apóstolos em Deus, traz para nós essa certeza que nós vamos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades que estamos enfrentando. Então vamos pedir a graça da nossa fé, que Jesus Cristo aumente a nossa fé cada dia, a nossa confiança. Nunca desanimamos, por mais dificuldade que venha, como estamos vivendo uma dificuldade muito grande, mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus Cristo que nos fortalece, nós temos uma mãe amável, Maria Santíssima, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está aqui hoje comigo. Então, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vamos pedir à mãe para que interceda a Jesus, que aumente a nossa fé todos os dias da nossa vida. Fé, confiança, oração constante. A oração alimenta a nossa fé. Então vamos meditar também o Salmo de hoje, que nós estamos meditando essa semana, é 32 e 33. Então vamos procurar nosso momento de oração, meditar, escrever no caderno o que mais chamou atenção e até a próxima, se Deus quiser. Que Nossa Senhora nos proteja e nos livre de todo mal. Amém.